Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 28 de outubro de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título Desapropriação ou Aniquilação. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 23, dos versículos 28 até 30. E aqui nos mostra que a promessa de Deus para o povo de Israel, para que eles conquistassem ali a terra de Canaã, ela deveria ser assim gradualmente e bem controlada, porque ali dentro moravam várias nações pagãs, e a intenção de Deus não era de aniquilá-los, e sim desapropriá-los, do terreno que eles se encontravam. E tudo isso dependia da aceitação ou não dos habitantes daquela região, de aceitar ou não a Deus como Senhor de suas vidas. E Deus queria evitar o caos ali nessa guerra com os cananeus. E o objetivo de Deus ali dentro era eliminar a idolatria, aqueles cultos que eles faziam a deuses estranhos, né? Aqueles sacrifícios que eles faziam de crianças, que isto, né, contaminaria o povo de Israel. E Deus não queria que realmente isto viesse realmente a manchar o povo de Israel. E a ideia inicial era somente uma desapropriação daquelas terras, porque Deus, há muitos séculos antes, já havia prometido através de Abraão que aquela terra seria realmente do povo de Israel. Mas acontece que os cananeus, eles estavam assim irredutíveis, né? Eles continuavam afrontando a Deus, com idolatria, com sacrifícios, cultos a deuses estranhos. E Deus promete expulsar os cananeus aos poucos, né? Dando tempo para que eles pudessem se arrepender. Tanto é que no primeiro ano, conforme lá Êxodo 23 e 28, Deus enviou assim vespas, né, para expulsar os cananeus. E ali naquele momento muitos fugiram para fora da terra prometida, para outras nações, reconhecendo que Deus é um Deus grandioso e poderoso. E assim eles foram poupados, né? Porém a maioria resolveram se unir e se rebelar contra Deus, e todos foram aniquilados. Quando nós analisamos assim textos bíblicos, né, que falam dessa conquista da terra prometida de Canaã, nós observamos que a intenção original de Deus era dispersar aquela população de cananeia, para que eles saíssem naquelas terras tranquilamente. Entretanto, os cananeus, assim como ocorreu lá com o rei do Egito, o faraó, eles endureceram o coração e se apegaram àquela cultura raiz deles, a tal ponto de eliminar sua cultura significativa, que eles também deveriam ser destruídos. E o que nós sabemos dentro dessa lição, e também conforme nosso conhecimento das Sagradas Escrituras, que o propósito de Deus para a conquista de Canaã, ali no tempo de Josué, segundo a Bíblia, jamais era para aniquilar aquelas nações, aqueles habitantes daquele lugar, como eram os casos dos amorreus, jebuseus, hititas, e outros que eles foram dominados ali naquela área. E essas nações, os cananeus, eles eram descendentes do filho de Cã, neto de Noé, que no passado eles foram amaldiçoados porque eles zombaram realmente de Noé na sua nudez. E a terra prometida, que já havia sido uma promessa de Deus antes de Abraão para Israel,
elas foram invadidas por nações pagãs ali, que praticavam o mal, a idolatria, o espiritismo. Eles adoravam deuses estranhos, faziam sacrifícios de crianças, de humanos, e eles rejeitaram a misericórdia divina. E Deus teve que aplicar o seu juízo em cima deles, para que pudesse desapropriar aquelas terras. E a conquista de Canaã não foi assim motivada também pela retidão do povo de Israel, mas sim pela aliança que Deus havia feito muito antes com Abraão, com Jacó. E muitos séculos antes ocorreu isso. E a conquista da terra prometida, liderada por Josué, foi a concretização de uma promessa que Deus já havia feito e apontado, que eles teriam um lar permanente também, eterno, que seria as mansões celestiais. E aquelas terras ali seriam realmente temporárias, aqueles tempos ali. E no caso que ele está falando, que essas terras permanentes, no caso seria na volta de Jesus, que levariam a todos para as mansões celestiais. E o propósito original de Deus para os cananeus não era realmente aniquilá-los ou exterminá-los, mas sim desapropriá-los daquele território e dar-lhes também o direito deles obterem a salvação. Quando nós vemos o texto nas Escrituras de que Israel deveria destruir algo que se referia especialmente, a imagens, objetos inanimados, artigos de adoração pagã, os altares no caso, era para que o povo não se contaminasse com os enganos de Satanás que está por trás de todas essas imagens, e que também nos dias de hoje é também assim, e que na época eram os principais centros ali da religião cananita, realmente era a idolatria, e eles relutaram em deixar esses vícios. E Deus, para que o povo de Israel entrasse nessa guerra santa, exigia uma preparação espiritual. Só nós olharmos no livro de Josué, como o seu povo, antes de guerrear, faziam orações, jejuns, abstinência sexual, que está lá em Josué capítulo 1, versículos 1 até 12. Josué capítulo 5, versículo 1 até 12. Onde o contexto dessa renovação da aliança foram parte dessa preparação, justamente para não seja cometido injustiça, que eles observassem a orientação de Deus. E um israelita que infringisse realmente qualquer uma das regras dadas por Deus dentro da Guerra Santa, também passava a considerar um inimigo, e a tal violação era punida com a morte por Deus. E porque o desejo de Deus sempre foi de salvar todas as pessoas. A Guerra Santa na Terra Prometida se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corrupta de Canaã, que ocorreu para evitar a contaminação do povo de Israel, destruindo elementos que propagavam essa corrupção, essa idolatria, a promiscuidade, necromancia, consulta de mortos e o espiritismo que tomava conta daqueles cananeus. E vejam lá, muitos cananeus que estavam determinados para morrer, no último momento, reconheceram a soberania divina e puderam ser salvos. Ao eles saírem daquelas terras e imigrarem para outras nações vizinhas, como fala lá em Josué capítulo 2, versículos 9 até 14. Os cananeus que foram condenados à destruição foram aqueles que afrontaram a Deus, se uniram às cidades fortificadas militarmente, porque eles achavam que venceriam o povo de Israel, e continuaram a se rebelar de forma firme, obstinada, de não aceitar o Senhor. Foram contra os planos de Deus para os israelitas e endureceram o coração, que está lá em Josué capítulo 11, versículos 19 e 20. Deus deu enormes chances e muitas chances aos cananeus há centenas de anos que eles ficaram nessa, e eles não se arrependeram, e Deus queria que também eles se dispersassem, saíssem daquelas terras de Canaã. E eles preferiram se rebelar contra Deus e tentar guerrear realmente contra o povo de Deus e contra Deus, tentaram vencer o povo de Israel na marra, como também
Ocorrerá também, meus amigos, na grande volta de Jesus, quando os ímpios se reunirão e os malfeitores com uma baita força militar para também ir contra o povo de Deus escolhidos e que eles irão lutar no fim dos tempos contra o Criador e seu povo. O que nós vemos é que os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram àquela cultura satânica e não se largavam disso. O que nós precisamos hoje é compreender a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, enxergar à luz da palavra de Deus qual é o caráter divino do Senhor, que todos nós sabemos que é amor. E é um Deus justo e misericordioso que tem o desejo de salvar todas as pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus em João 14,6 mencionando que Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus, e a salvação só vem através dele, Jesus, e não existe outro meio. Não adianta você querer comprar através de misericórdia, sendo uma boa pessoa. Se você não aceitar Jesus como Salvador do Senhor, você não será salvo. E é o Jesus mesmo que fala isso. Porque as pessoas confundem muito, acham que a salvação ela pode ser comprada através assim de ser uma boa pessoa, mas não aceitando a Jesus. Não vai ser salvo, não se salvará. E quando você aceita a Jesus como Salvador, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará um grande presente de Deus que chama salvação. E com a grande volta de Jesus para esse mundo aqui que nós estamos, na volta de Jesus, ele levará todos nós para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, a importância de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, ver as verdades que estão ali, verdades que os cananeus não quiseram ver. Você não pode agir que nem os cananeus, que você senão entrará no reino dos céus. E que você tenha um dia realmente bem abençoado, que o Espírito de Deus possa inundar seu coração, dando esse entendimento. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.